Será que esse filho da história realmente é do Eren? Muitas teorias agora têm se formado no final dessa obra e agora a gente vai descobrir quantas chances, qual que é a probabilidade desse filho realmente ser do Eren. Historia é uma menina que sempre foi rejeitada desde quando ela nasceu. A mãe dela odiava ela porque ela foi, segundo a mãe dela, a causadora de todo o desastre, que a mãe dela perdeu o emprego na casa real e tudo mais. Se você ainda não conhece detalhadamente a história da história, eu tenho um vídeo sobre isso, o link vai estar aí no card. Em resumo, Historia sofreu demais, ela sofreu muito a vida toda, sempre foi rejeitada. Então a primeira pessoa que demonstrou interesse por ela, real, genuíno, foi a Ymir Morena. A Ymir, que sempre esteve ali junto com ela, apoiou ela e a ajudou, ela parece que também demonstrou uma certa afeição pela Ymir Morena. E acabou sendo impossível as duas ficarem juntas. Quando a história era pequena, tinha um cara que jogava pedras nela. Afinal de contas, ela não podia sair. Se você viu meu vídeo lá explicando por que ela não podia sair, você sabe por que ela não podia sair. Mas de todas as formas, esse cara que fazia bullying com ela foi o que ela escolheu para ter um filho com ele, para morar com ele. Tipo assim, tudo bem que ela tem que ter uma vida falsa agora, tem que fingir que ela não é quem ela é, como ela sempre fez, mas ela escolheu o cara que fazia bullying com ela quando ela era criança para ter um filho com ele, é uma coisa muito escrota. E aí a gente tem alguns momentos de afeto entre Eren e Historia. Lá na Caverna da Cristalização foi um deles, quando ela salvou a vida do Eren e ela falou palavras muito duras, até dizendo que ela ficaria contra toda a humanidade para ficar do lado do Eren. Ela falou que apoiaria o Eren independente do que acontecesse. Olha, a história disse que ela ficaria contra o mundo inteiro para ficar do lado do Eren. Isso já é muito pesado por si só. E depois tem várias cenas dos dois juntos, inclusive lá no orfanato, na fazenda que a história criou, quando Eren e Historia ficam extremamente próximos, levantando ali até um ciúme na Mikasa que interrompe os dois. Mas o Eren pareceu demonstrar um interesse genuíno na Historia, que agora é rainha. E aí a gente tem um outro encontro dos dois, onde os dois começaram a conversar umas coisas mais profundas e durante essa conversa, o Eren perguntou para a Historia o que ela acharia do plano dele de massacrar Marley, de ativar o estrondo e destruir todo mundo fora da Ilha Parades. Eren queria saber o que a Historia, o que a rainha do povo das muralhas acharia dessa posição. Afinal de contas, quem deveria, por legitimidade, herdar o Titã Fundador deveria ser Historia. Ela deveria estar com o Titã Fundador. E na posse do Titã Fundador, o que a Historia deveria fazer? Qual atitude ela deveria tomar? Diante de toda essa explicação do Eren de destruição mundial, a gente lembra da cena na praia, quando eles finalmente chegaram na praia e o Eren reconheceu todo o lugar, afinal de contas, ele já tinha visto nas memórias dos portadores anteriores do seu Titã. E nessas memórias, Eren reconhecia o local e ali, quando Eren entrou na água do mar pela primeira vez, seus amigos estavam felizes, se sentindo livres, ele apontou para o continente e disse que para ser livres ele precisava matar todo mundo fora da Ilha Parades. Ali, Eren já tinha se posicionado como um genocida. E ele foi até a rainha para saber o que ela achava. Afinal de contas, o sangue real é que deveria falar pelo povo. E Historia, em uma atitude que surpreendeu todos nós, não ficou indiferente com isso. Na verdade, a menina bonitinha que era a Krista, que ela fingia ser, já não existe mais. Historia é uma pessoa muito mais fria, muito mais na dela. A história, na verdade, é fria e calculista, não tá nem aí. Mas por ter sido criada e ensinada pelos seus avós e por Frida, a sua irmã mais velha, ela aprendeu a pensar de um jeito, digamos assim, mais grandioso. Ela consegue pensar no bem maior do seu povo acima de tudo. E tinha sido instruído que Historia devorasse Zeke, ganhasse o poder do Titã Bestial e tivesse muitos filhos. Claro que se o Zeke também é sangue real, seria muito mais inteligente fazer o Zeke ter mais filhos, porque ele pode engravidar várias mulheres. A Historia só consegue ficar grávida uma vez a cada ano, na melhor das hipóteses. Mas tudo bem, se o plano deles era esse, então que colocasse o Bestial nela. Mas Historia tinha o seu próprio plano, e numa conversa, voltando a essa conversa com Eren, depois dele explicar o seu plano genocida, ela apenas disse que queria ter um filho. Aqui a gente tem dois personagens que nunca se relacionaram com ninguém e que sempre foram muito próximos, olhando um nos olhos do outro e planejando ter um filho.
Claro que o cara que fazia bullying com Historia dificilmente seria o pai dessa criança. E aí levantou nos fãs essa teoria de que o pai seria o Eren. As probabilidades e as possibilidades do Eren realmente ser o pai dessa criança são extremamente altas. Afinal de contas, os dois tiveram um momento sozinhos, um momento de conversa, um momento ali íntimo que eles estavam revelando os planos secretos deles um para o outro e pode, meus amigos, sim, pode ter acontecido nesse momento a tão sonhada por alguns e tão odiada por outros formação do casal Eren e Historia. E se os dois realmente têm um filho, essa criança vai herdar toda a determinação de séculos e séculos da luta de Eldia contra Marley, da independência do povo eldiano e agora da libertação do povo das muralhas para sempre. O povo das muralhas que nem mesmo é mais o povo das muralhas, o povo da liberdade, o povo que foi oprimido em uma pequena ilha e agora são o povo livre, o povo do novo mundo, o povo que se autodenominou o novo Império Eldiano. E o novo Império Eldiano está ganhando força e ganhando poder a cada dia, se levantando contra o antigo povo da Ilha Parades. E essa criança de sangue real, pelo bem ou pelo mal, vai mudar definitivamente o destino do mundo. A gente já sabe que essa criança, esse bebê que a história está esperando, vai ser importante em algum momento para alguma coisa na história. Então nós podemos chegar à conclusão de que a maioria dos indícios, a maioria dos fatos, a maioria dos detalhes aponta que o filho é do Eren. Agora só basta a confirmação definitiva do nosso escritor de mangás preferido, Isayama. E o que você acha? É do Eren ou não é do Eren esse filho da história? Eu sou o Joel, eu vou ficando por aqui. Compartilhe esse vídeo e até a próxima.